estava da orientação, ele precisou sair. E a Gleiciele, ela está há menos tempo ainda, né? A Gleiciele está há 2 semanas, né? E já tem capacidade de falar sobre o autor. Então vou deixar a palavra a eles. Bem, primeiramente, bom dia. Bom dia. Meu nome é Gustavo Parolinho, sou aluno aqui do Colégio Agrícola e o meu tema é o conceito da liberdade de Jean Paul Sartre. Como ele define liberdade no homem? A frase mais famosa dele é: a existência precede a essência. Então, como ele define isso? O homem, primeiro ele tem que surgir no mundo, ele tem que existir, para depois definir o que ele vai ser. Ele não nasce com a sua essência definida. Ele já nasce para ser aquilo. Ele não vai nascer, eu vou nascer para ser herói. Não. Os atos que ele vai ter até tal lugar, até tal idade, as escolhas, tudo vai depender para ele se tornar um herói ou não. O que vai fazer, o que vai depender o homem é os seus atos. O homem não nasce com a sua essência definida. Esse é o conceito da liberdade de Jean Paul Sartre. Por que ele diz isso? Ele diz que o homem é um nada em construção. Como assim? O homem ele vai nascer como nada. E através de seus atos, através de suas escolhas, através de tudo que ele vai ter ali na sua vida, o que ele vai adquirir, o que ele vai aumentar, ele vai conseguir se definir no mundo. Então o homem primeiro surge para depois conseguir definir no mundo. Depois ele vai ter a sua essência definida, no caso. E depois ele também coloca alguns aspectos que dividem o mundo, que é o ser em si e o ser para si. O ser em si, ele é como se fosse algo inanimado. Jean Paul Sartre, ele define o seu existencialismo como um existencialismo ateu. Ou seja, ele não aceita a existência de Deus. Por isso a frase dele, a existência precede a essência. Ele não acredita que antes de algo existir, ele já tem a sua função definida, ao contrário de outros filósofos. Jean Paul Sartre, ele definiu o ser em 2 seres, ser para si e o ser em si. O ser para si é aquele que coincide com a existência precedendo a essência, que é tipo, o ser para si, ele é aquilo que ele faz, as suas ações é de total responsabilidade, porque ele não envolve só a si mesmo, mas envolve todos que estão à sua volta, e assim ele se forma a sua imagem, molda a sua imagem. Já o ser em si, ele não tem capacidade de se moldar, ele é aquilo que ele foi feito para ser. Por exemplo, ele colocou no livro um exemplo de um quarto-papel. Esse quarto-papel, ele precisou de um artífice para ser idealizado. Ou seja, antes dele existir, ele já tinha sua função definida. Ele não tinha como mudar isso. Ele é algo inanimado e não pode criar sua imagem. Ele diz também que os sentimentos podem influenciar muito na escolha da liberdade. A liberdade, ela é a ação do homem. A liberdade, ela está presente em tudo que o homem faz. Por exemplo, se você escolhe uma ação já original, você tem que optar em 2 coisas. Você sempre vai escolher algo que te faça bem, não o que vai te prejudicar. A pessoa que escolhe sua liberdade não está pensando nas outras pessoas que estão ao seu redor. O sentimento, ele entra na liberdade de forma que, por exemplo, a angústia ou o desespero são fatores que influenciam o homem a escolher as suas escolhas. Ele sempre vai usar os seus sentimentos para influenciar em alguma coisa que ele tem que escolher. Por exemplo, a angústia ou o desespero, ele pode sim ser um fator que pode ajudar a pessoa a optar por algo, mas não pode, o homem não pode se deixar ser guiado por isso. Ele tem que ter a sua escolha, tem que se ligar pela razão e não pelos seus sentimentos. Outra frase importante de Sartre é: o homem é condenado a ser livre. É até irônica, pois ali diz que o homem, ele não é ele que se autofaz, que se cria, que surge. E com isso, ele não escolhe ser livre. O homem não nasce, eu quero ser livre, não. Ele já nasce e é jogado no mundo sendo livre. Como assim? Como o homem, ele não pode optar, eu não vou nascer livre. Ele nasce livre, então a liberdade já vem com o homem desde o seu nascimento, desde a sua existência.
Isso é um tema de liberdade em Sartre. Aí ele define essa liberdade desse modo, de que o homem, ele nasce com a liberdade. E os atos, tudo que poderão ocorrer, fazer, determinar o homem, pode retirar essa liberdade dele. Mas a liberdade de escolha, ele fala como ele cita o exemplo. Quando eu vou ver, eu preciso, em algum determinado área da minha vida, eu preciso de fazer uma escolha. Eu vou, vamos supor, a um padre. Existem vários tipos de padre. E quando eu vou pedir a orientação a ele, eu já sei mais ou menos o que é a orientação que ele vai me dar. E se eu sei a orientação que ele vai me dar, isso foge do conceito de liberdade. Porque você está sendo influenciado por aquela pessoa. Eu já sei o que eu posso, qual será a recomendação que eu vou ter. Então isso daí é um fator também que influencia na decisão de liberdade do homem. O homem ele é livre e nasce livre, etc. Assim, aí o ser para si, como a Gleice já falou, eu vou citar um exemplo, tomo qualquer coisa que habita o mundo. Vamos supor uma cadeira, uma tesoura, porque já tem a sua essência definida, como também no conceito de Aristóteles, que diz que aí as coisas têm a essência definida. Por exemplo, vamos citar o exemplo de uma tesoura. Ela já tem a essência definida, a essência dela seria simplesmente cortar no papel. Já o homem não, o homem entra no ser para si. Como ser para si? A liberdade que ele tem de escolha, de atos, muitas vezes envolve sentimentos como o egoísmo, a má-fé, a questão da má-fé. Olha só, pensamento. A má-fé, muitas vezes ele age de má-fé. Esse conceito de liberdade de Sartre bate muito em cima disso, sobre o que o homem pensa, o que o homem vê, os conceitos dos sentimentos que podem influenciar na escolha dele. E tudo sobre referente ao homem. O homem que é o ser para si, que faz os atos, as decisões, tudo que ele faz, ele prefere se beneficiar. Esse é o homem de hoje. Ele quer se auto-beneficiar, ele não pensa no próximo, ele não vê o conceito de liberdade. A liberdade de hoje, o que seria a liberdade de hoje? É eu ter aí, fazer as escolhas dentro de uma regra, de uma sociedade, dentro de determinadas leis, dentro disso. E o homem muitas vezes foge disso. Essa é a escolha, a liberdade que ele extrapola. O homem tem uma liberdade até certo ponto, passou disso, já acaba sendo. Aí vem a questão da má-fé, a questão da pessoa ser egoísta. Tudo isso entra no conceito de liberdade de Sartre. E ele define o homem como vários sentimentos, como tudo que pode influenciar na sua liberdade. Desde quando nasceu, como o homem já nasce livre, e o homem vai terminar a sua vida assim, com as suas escolhas, com os seus atos, tudo vai depender para que ele possa se tornar herói. Ele sempre vai ter uma oportunidade de deixar de ser herói. Com um ato, alguma coisa que ele faça, ele perde essa determinada posição. Então é bem isso mesmo, o conceito da liberdade de Jean-Paul Sartre. Ele fala sobre o homem, como o homem pode... É um conceito, sim, que ele fala muito sobre o homem, sobre as coisas do mundo. Essa é a liberdade no conceito de Jean-Paul Sartre. Ele diz também que o homem é condenado a ser livre, pois o homem não pode se desfazer da sua liberdade. De qualquer modo, se você, por exemplo, o casamento, ele é uma escolha original, mas a liberdade que você opta por escolher se casar e fazer uma família, essa liberdade de escolha está envolvendo não só a si mesmo, mas todos aqueles que estão presentes nessa família que vão se originar dela. Então, Sartre diz que o homem ele é responsável por si e por todos, pois ele tem total responsabilidade naquilo que ele faz. O homem fala um pouco sobre o ser para si e o ser em si, porque é uma diferença muito grande, que o ser em si ele está mais ligado ao fator de que a essência precede a existência. Ou seja, a essência precede a existência é um fator, um princípio ligado a Aristóteles. Ele acredita que antes de tudo existe um ser na qual faz aquilo acontecer. A essência é algo que existe antes de você existir. Ela pode estar ali sem você precisar estar no mundo, sem algo ser materializado. E o Sartre já define a existência precedendo a essência diferentemente. Ele não acredita que antes de você existir você pode ser algo, tem uma função definida. Então Sartre diz que para você ser algo no mundo você tem que se
fazer, as suas ações têm que ser, se refletir naquilo que você vai ser no mundo, diante da sociedade, diante daquilo que todos vão ver. Portanto, esse daí é o conceito da liberdade de Sartre. Desculpa, gente, acho que extrapolou um pouco do tempo. Agora o professor Douglas vai dar uma incrementada, melhor. Só para dizer que o livro Ser e o Nada que eu citei no início é um livrinho de pouco mais de 600 páginas, né? Que vai tratar sobre a questão da existência. Na verdade, o homem é um nada em construção, né? Eu sou um nada e só deixo de ser nada a partir do momento que eu morro, né? Porque daí o homem está definido. Você é isso, você foi isso, você transformou nisso. Na verdade, toda a filosofia aristotélica, ela é uma crítica, na verdade, toda a filosofia sartriana, ela é uma crítica ao pensamento aristotélico, à filosofia antiga. E, na verdade, todo pensamento contemporâneo é uma crítica ao pensamento antigo, né, de uma certa forma. E o Sartre vem dizer isso: a única escolha que o homem não faz é nascer livre. O homem e ele vai dizer isso lá no Ser e o Nada, o homem é vomitado no mundo, jogado no mundo, né? E isso é a única escolha que ele não decide, certo? Então, a partir desse momento, não há como mais voltar. Você tem que partir desse princípio. E esse princípio é que o mundo é feito de escolha. Uma crítica ao pensamento aristotélico de que a essência precedia a existência, ou seja, antes de ser, eu já era. Bem ao estilo cristão, né? Bem ao estilo dos evangelhos. E não, Sartre diz não. O homem é um ser à escolha. Ele vai fazer a distinção: ser para si e ser em si. Ser para si tem negatividade. Eu não sou uma cadeira e nem posso ser uma cadeira. Uma negatividade, eu não sou. A cadeira é um ser em si. Ela é uma cadeira, não sabe que ela é uma cadeira e nem pode deixar de ser uma cadeira. Ela tem positividade, ela não negatividade no sentido de não poder contrariar o que é. E positividade, complicou aqui o negócio. Positividade no sentido de que ela não pode questionar aquilo que ela é. E negatividade no sentido de que ela tem noção do que é, porém ela não pode ser aquilo que ela não é. Ou seja, eu não sou e nem posso ser uma cadeira. O Sartre é sensacional, um dos autores aí, um dos filósofos aí que recentemente contemplaram o mundo contemporâneo aí com o pensamento sobre a existência, né, desfocando aquela ideia de individualidade para a questão da existência mesmo, o pressuposto para a vida, né, defendendo um pressuposto também ateu, no sentido de que a existência, a vida, o ser enquanto vida é muito mais importante do que o ser para a morte, né, bem aquele ao estilo do evangelho da passagem de Paulo, né? Estais do mundo, porém não sois do mundo. Sartre, não. Vocês estão no mundo, são do mundo e sempre, né, viverão do mundo, mesmo após a morte. Porque o homem é feito, né, de escolha e as suas escolhas depois vai denotar uma historicidade, né? O homem é a sua história, certo? Então acho que é isso. Parabéns. Obrigado.